Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui no Pode Morar, comigo, Marcos Araújo. Pode Morar é uma marca incrível, né? Fala a verdade. Que vontade. A hora que esse negócio veio na minha cabeça, eu falei, não, a primeira coisa que eu preciso fazer é registrar. Não sei quando eu vou colocar no ar, mas vou fazer o registro. A gente conseguiu o registro, inclusive, definitivo, né? Da marca, uma marca incrível, convidativa, né? Para o nosso público do mercado imobiliário. E hoje, um episódio muito especial, uma situação muito especial, que é o Monitor Data Store segundo trimestre de 2025, que eu fico extremamente orgulhoso de nós conduzirmos a demanda imobiliária, receber tantos feedbacks de incorporadores, gestores e diretores de incorporadoras, imobiliaristas, corretoras e corretores de imóveis de todo o Brasil que falam seus números são o nosso guia, os números da Data Store. Há 30 anos, por sinal, neste ano, especificamente 2025, completaremos 31 anos, são mais de 3 décadas medindo a demanda imobiliária brasileira. Isso dá orgulho, porque a gente sabe que nós temos mais de 2 milhões de unidades de imóveis pelo Brasil inteiro, nas pequenas cidades, nos grandes centros, que foram todos calculados e minimamente projetados e elaborados para os seus consumidores, que estão hoje felizes morando em seus imóveis. Então, para mim, dados têm conexão direta com a felicidade das pessoas em seus lares, as suas casas. E olha que eu não estou falando como incorporador. Às vezes a gente vê alguns incorporadores falando sobre dados, a importância dos dados. É importante para eles, mas eles não são produtores de dados, são produtores de imóveis. Tá? Aqui eu falo como estatístico, produtor, criador de algoritmos de dados. É outra história. Não, e sem contar também, né? Esses números todos, quantas cidades a Data Store já projetou? Se você for analisar os dados, né? Sim. Alguns municípios, né? Pelo volume de dados, de pesquisa, de produtos. Grandes municípios no Brasil têm 400 mil domicílios. Nós temos 2 milhões de unidades. Então, sei lá, são 4 Jundiaís. Né? 4 Jundiaís em pé hoje no Brasil com pesquisa nossa. E fico muito contente de estar aqui com Isildo Castilho Júnior, diretor da Data Store, Rafael Vilela, também diretor da Data Store, e Edivaldo Correia, nosso incrível diretor também, e para bater um papo e transmitir para vocês o que realmente está acontecendo com o setor imobiliário, somente através dos dados. Quem olha para o mercado imobiliário, olhando, visualizando apenas uma janela de um dia, o dia de hoje, você já sai perdendo. Você não levanta, talvez você não levante nem da cama, desmotivado. Não pode pensar em um dia, tem que pensar em um século. Estamos aqui nos últimos 100 anos, de 1920 a 2020, por exemplo, a minha avó, Dona Norma, teve 9 filhos. Esses 9 filhos tiveram 30, eu tenho entre 30 e 35 primos, que tiveram os bisnetos e que geraram a demanda imobiliária que nós temos hoje, que está aí buscando encontrar o seu lar. Então, a primeira coisa é agradecer a participação de vocês, que são grandes guerreiros, que se dedicam à missão dos dados, de melhorar as moradias no Brasil. Fico muito agradecido por vocês. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, o mais solto possível, sobre as grandes verdades sobre a demanda imobiliária brasileira. Primeiro assunto. É isso aí, Marcos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade e nós somos realmente privilegiados por ter acesso a essa informação. E mais do que isso, né? A gente tem uma oportunidade de verdadeiramente construir uma edificação não só de edifícios, novos empreendimentos, mas subsidiar para que esses empreendedores, profissionais do setor possam realmente edificar lares, entendendo ali esse comportamento, essa dinâmica de consumo. Então, meu muito obrigado, é uma honra e um privilégio poder fazer parte desse time, dessa trajetória. Obrigado. E isso vai ser rotina agora. Brasil, imobiliário, se preparem. A cada 3 meses nós vamos nos reunir, porque todo mundo fala, né? Puxa vida, eu tenho um relatório, mas o que você acha disso, disso e daquilo? Então agora a gente vai colocar tudo nas nossas falas aqui, de forma espontânea, inclusive, não tem ensaio aqui nenhum, tá, gente? É a nossa vida, trabalhar com os dados. Não é isso, Isildo? Eu agradeço, ainda mais que eu conheci a Data Store do lado do cliente, né? É verdade. Comprando pesquisa, recebendo os relatórios, vendo acontecer, né? Porque geralmente a grande dúvida é essa, né? Pô, o que vocês falam realmente acontece? Então, eu, Isildo, acredito que o Rafa também, o Edivaldo, você vê, né? Eu como na época, quando era cliente, você vê
o resultado virando ali na pesquisa que é antes realmente acontecendo. Cara, isso é gratificante. Eu vivenciei esses dois lados, né? E eu falo com clareza mesmo. Vale a pena você olhar os dados. Você necessita. Foi a época que você olhava os dados. Ah, isso é despesa. Não é despesa, é investimento. Porque dependendo do tamanho da incorporadora ou da empresa, você quebra. Um empreendimento que você faz errado, você quebra. E tem casos... Acho que né? hoje não tem negócio de tamanho mais não, tá? É. Pequeno, grande, errou na largada. Acho que é o risco, né? O Não, risco e do sem negócio. contar empresas que você vê que partiu. Vamos dar um exemplo, a gente tem o Eduardo da Prosper. Ele fazia 1, 2, 3 casinhas. Pô, mas isso aqui é para mim? Ele contratou uma pesquisa, através da pesquisa ele começou a ver o volume de empreendimentos de casas, né, que ele poderia fazer. Cara, ele mudou a empresa dele completamente. Então você vê que empresas que até então era uma pessoa sozinha fazendo uma casa, hoje ele consegue desenvolver empreendimentos imobiliários com base nos dados. E em série, né? Em série. Aumentou a efetividade dele na compra de material, ele sabe, né, começou a potencializar mais a negociação. Quando você vai para a negociação com o cara do tijolo ou o cara do concreto, para quem faz uma casa, é difícil. Mas quando ele tem a demanda, que ele sabe que ele pode fazer 50 casas, mudou totalmente o jogo. Imagina para quem pode fazer 600 casas, entendeu? E vendê-las quase que inteiras no lançamento, como nós temos aqui o caso histórico da FGR em Goiânia, né? Com a linha de casas prontas, que é um grande sucesso, revolucionou a cidade e que eu diria que nós temos participação na raiz, né, desse caso aí especificamente. Acompanhamos durante mais de 15 anos, né, os novos produtos e a virada de terreno para casas prontas foi feita com estudo nosso, com pesquisa A nossa. própria cidade, vamos falar de Palhoça? Sim. Quando Sim. se fala de Palhoça, o pessoal da ilha entortava o nariz. Ah, Palhoça, o que é isso? Olha lá, o que tem lá. Estamos falando de 2006, né? O pessoal fala, nossa, mas morar ali... Exatamente. Bom, hoje é um desejo e eu tenho a gratificação de ter, né, a gratidão de ter a frase do Marcelo no livro Meu Imóvel Mundo, na 4ª capa do livro Meu Imóvel Mundo, já com chegando aí os seus 40 mil exemplares, livro mais lido da história do mercado imobiliário, 416 páginas, onde ele fala, né, o autor em 2008 ajudou a Pedra Branca a definir o seu caminho como uma cidade sustentável. Não foi o autor, tá? O autor sabe ler a pesquisa, assim como esses 3 aqui, tem incrível habilidade de ler as nossas pesquisas e indicar as melhores ações para os nossos clientes. Não é isso, Edivaldo? Perfeito, Marcos. É uma honra muito grande fazer parte dessa equipe, né? Estar com o Rafael, com o Isildo e desbravando, né, o Brasil e podendo atender incorporadores, loteadores e com essa metodologia que a Data Store tem, que é um diferencial enorme, né? De poder conversar com os clientes, né? De poder ter essa percepção clara de produtos para serem desenvolvidos, né? Todo esse processo geracional que você tão bem conduz de leitura geracional, né? Para que possamos desenvolver cada vez, os incorporadores possam desenvolver produtos cada vez mais elaborados, né? Mais adequados a essa realidade. Aquilo que já aconteceu, que foi sucesso, não é garantia, né? Agora, precisa ter essa leitura, né? Perfeito. E esse trabalho metodológico, né? A nossa equipe é altamente qualificada no Data Store, nos dá uma segurança muito grande na hora de poder contribuir, né, com a indústria imobiliária brasileira, podendo desenvolver produtos cada vez mais assertivos e mais adequados à realidade, né? Você falou um negócio que muitas vezes vai na pinta do negócio. Um incorporador, muitas vezes, ele fica olhando o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, teve sucesso. Pô, o sucesso dele vai garantir o seu sucesso? Então, muitas vezes, o cara fica olhando para trás, fomentando o quê? Efeito manada, né? Vamos dar alguns exemplos aqui? Era flat para tudo quanto é canto. Um outro exemplo, salas comerciais. Sala comercial para tudo quanto é canto. E agora está todo mundo no departamento de estúdio, olhando sempre o retrovisor. E olhar para frente, para-brisa. O que esse cara quer? Exato. Né? O mercado imobiliário ele tá mudando, tá? Mas ainda alguns ficam, não, mas o fulano... Tem que olhar para frente, porque se a gente só olhar para trás... A gente está andando de Brasília até hoje, andando de Fusca, Corcel 2. Sim. Né? Então, a evolução dos empreendimentos é desde que ele consiga estratificar o DNA do desejo do cliente dele, ele colocar no produto dele. E olhando para frente, né? Isso mesmo, reforçar essa questão de olhar para o futuro, né? Então, a gente tem essa leitura, né, desse olhar ali para 1 ano, 2 anos, e cada vez mais adequado para que você possa desenvolver produtos atualizados, né? Questões de tecnologia, sustentabilidade, né? Adequados à realidade da própria composição familiar. A frase do Sim, né? O final do Congresso Sim 2025 foi exatamente essa. A nossa nova matéria, a matéria do mercado imobiliário não é o concreto, não são os metros quadrados.
a nova matéria, é o futuro. Ele parece intocável, mas através dos dados e modelos preditivos, estatísticos e conduzido por estatísticos, tá? Isso é importante. Com toda licença, né? Mas não é para os engenheiros, não é para os administradores de empresa, tá? Hein, cirurgião, vou fazer uma cirurgia do coração. Chama lá a Esteticista. enfermeira. Não vai conseguir fazer. E chama esteticista. Chama a esteticista lá, põe ela para cortar essa artéria aqui. Não, é dos estatísticos. Essa é uma prerrogativa legal e uma habilidade única entre as profissões que atuam no setor imobiliário. Então, para fechar a nossa introdução, temos 30 anos, chegando aos 31 anos em 2025, R$ 1 trilhão em VGV imobiliário, fechada a conta em novembro de 2024, vem novidade por aí no aumento desse VGV, né? E temos aqui uma coisa que ninguém tem, que são os nossos diretores executivos principais, clientes da empresa. Os 3 aqui vieram de incorporadoras e foram clientes da Data Store. Perfeito. E hoje atendem incorporadores. Quer know-how mais especial do que esse? Só a Data Store tem. Marcos, eu conto para algumas pessoas, uns causos, né, como diz antigamente. Quando eu cheguei, né, eu sempre recebia, né, os resultados, né, quando eu trabalhava no grupo Cirela, na Plano e Plano, eu recebia os dados, não era eu que contratava, né? E aí quando eu fui para o interior, né, trabalhar numa loteadora, eu cheguei lá, né, aceleradíssimo, né, e tinha lá um empreendimento que estava sendo desenvolvido. Aí eu peguei e falei assim, mas vocês fizeram uma pesquisa? Os caras, não precisa de pesquisa não, o fulano lá da imobiliária XPTO lá falou que tem 300 pastas. Né? E eu era responsável pelo comercial e pelo marketing. Aí eu virei pro cara e falei, manda essas pastas, né? Até hoje as pastas não chegaram. Né? Então, fica na conversa. Bom, o que era um empreendimento fechado, alto padrão, lotes de 1.000 metros, nem se os 10 municípios do entorno comprassem, venderia 30%. Olha isso. Fui eu que dei essa conclusão, né? Exatamente. Exatamente. Segunda pesquisa, tivemos que volta para a prancheta, literalmente. Faz tudo. Volta para a prancheta. Fizemos a segunda pesquisa, mesma coisa. Olha, o empreendimento que ganhou o prêmio de melhor empreendimento da ADM Bahia, que é o Jaguar Residência, tá? Jaguar Residência, surgiu dessa forma, tá? Eles só dão esse prêmio para produtos entregues, tá? Não é lançamento, é entregue, chave na mão do cliente, né? Então, o Jaguar Residência, do Marcos Vieira Lima, MVL, um cliente, né, tradicionalíssimo nosso, há muitos anos, recebeu essa premiação, mas a primeira reunião foi um almoço com o arquiteto, com o escritório de arquitetura, e que a nossa conclusão foi, rasga e começa do zero. Com o próprio arquiteto, que é um grande parceiro, que sabe entender os números também e tem essa consciência, o Cássio Santana, uma figura incrível de Salvador, concordou na hora. Vamos começar de novo. O Jaguar é um produto inovador, tem 7 plantas diferentes. Ele era monoplanta, tá, gente? Ó, vocês nunca ouviram falar nisso, tá? Ele era monoplanta. Monoplanta. Tá? Ele foi ofertado com 7 plantas diferentes e aquela que tinha visão, a imagem renderizada do nascer da lua foi a que mais foi bem vendida, né? Então, tudo isso surgiu numa pesquisa em que a conclusão foi rasga e começa tudo do zero. E não são poucos os casos aqui. Assim. Tanto é que na terceira pesquisa que nós fomos contratar, eu estava com o RI na mão. A hora que eu falei, vamos contratar a pesquisa da Data Store, os caras, pelo amor de Deus, não me chama o Marcos aqui. Porque não vai mudar o produto, você vai ter que vender desse jeito. Meu, se vira. Eu virei para mas eu não quero mexer no produto. Eu não quero mexer no produto. Eu quero saber quanto tempo eu vou ver lá o corpo do defunto. Né? Eu preciso saber quanto tempo vai ter velocidade de venda. Preciso saber a elasticidade de preço, que isso é fantástico. A elasticidade de preço. E a parte de mídia, porque era uma cidade pequenininha, não sabia, não tinha como chegar na cidade. Bom, resumo da ópera. Todo mundo falava que tinha que vender loteamento popular, na época, R$45 mil. O mesmo cara da imobiliária das 300 pastas. Testamos, 45, 55, 65. Cara, nós vendemos tudo, 250 lotes com R$15 mil a mais por lote. Faz e rápido. Né? Assim, ó. Faz a conta, vê quanto você estava perdendo aí, deixando na mesa aí. Agora a pergunta, qual o preço disso? O que significou dentro desse VGV? Não, só investimento. O dono da imobiliária, da loteadora, pulava dessa altura. Falava, caralho, isso aqui é massa demais. Falei, agora, né? Agora. E aí começamos a fazer todos os empreendimentos pautados na pesquisa. Eu brinco, eu falo que, cara, é que nem um mosquitinho, a hora que pica.
Você vê e fala, cara, Não dá. Tem que fazer não parte já quero fazer de do novo sem não tiver uma roteiro pesquisa, da cara. corporação. Né? Eu acho que o que a gente vê, inclusive, hoje, dentro do nosso dia a dia aqui, as marcas que se destacam e têm recorrência são marcas que estão acompanhando. Já tem isso intrínseco ao seu desenvolvimento, ao processo do desenvolvimento imobiliário. Assim como tem o processo de contratação de um arquiteto, um urbanista, enfim. Dentro da esteira do desenvolvimento deles, já é uma etapa definida a introdução da pesquisa, né? E os nossos dados particularmente, porque tem um ponto aqui que eu acho que é o grande ponto. Todo o diferencial, obviamente, dessa mente brilhante aí que teve essa sacada lá atrás e acho que hoje, Marcos, tese validada, né? Acho que esse é o grande ponto hoje, é um fundamento que é validado pelo tempo e pelo volume. E tá virando tese internacional, né? Isso. Exato. E esse é o grande diferencial dos nossos entregáveis. Não é algo que surgiu hoje, não é Exato. pautado só num olhar Isso do hoje, né? A construção, um legado. Pega o antes pesquisa, antes desenvolvimento e depois confronta com o real. Isso é o pulo do gato. Aí que mata, que você fecha. Ó, o que eu tô te falando, hoje eu tô te vendendo um futuro. Mas daqui a pouco esse futuro é um presente, ó, tá aqui, ó. Realmente aconteceu. Isso não tem preço. É isso aí. Olha, o nosso primeiro slogan, na época eu estava sozinho, em 1994, tinha acabado de abrir a empresa e tal, era Data História, o futuro hoje, tá? Olha só. Mas é bem isso mesmo, né? Isso. Mas é bem isso. Era o futuro hoje, em 1994, né? Então, é gratificante, é muito bacana. Poder contribuir, né, Marcos, também com, sei lá, terrenos que, por exemplo, não são viáveis, né? Pô, você devolve um terreno, quer dizer, um investimento relativamente pequeno comparado com a possibilidade ali, né, de você realocar toda uma estrutura, né, de vendas, de marketing, colocar aquele projeto na esteira, aprovar, lançar, enfim, um projeto inviável, né, seja por falta de demanda, por um produto eventualmente inadequado, né. Então, esse é um aspecto importante, né. E outro, assim, reforçar essa questão da precificação. Então, às vezes, o cliente está com essa leitura da viabilidade dele, do negócio, e o produto pode caber muito mais. Você imagina quanto de VGV que ele poderia, dentro desse teste de elasticidade ali, Tá deixando na mesa. Tá deixando na mesa. Não, e outra coisa, né? Qual que é o melhor investimento? Aquele que você não gasta. Até a pesquisa que dá ruim, não tem Exato. demanda, meu amigo, sai fora dessa bomba. Cara, esse é o melhor dinheiro que o cara investe. Esse é um Porque livramento. o custo da pesquisa, frente ao tanto de cano, concreto que vai ter que pôr, cara, é 0,000 nada. Rafael falou a palavra certa, hein? Livramento. Livramento. É um livramento. Já dá até para rolar aquele meme lá da Bruna Marquezine, né? Lá, livramento, entendeu? Livramento, entendeu? Na hora. Mas dados Um gente, empreendimento errado é um problema, né? Com fundamentos errados não é um problema. Ali dos nossos 8 fundamentos, dá para errar 2, entendeu? Agora, passou de 3, 4, tudo aí, começa a ficar comprometido. Verdade. Um trabalho consultivo também, né, Marcos? Porque além quer dizer, você tem o resultado ali, mas pelo nosso know-how, quer dizer, 1 trilhão de VGV pesquisados e, poxa, mais de 3 mil clientes, enfim, tudo isso nos dá uma bagagem, né, para poder orientar, né? Um processo consultivo mesmo para o incorporador, para o loteador, mesmo assim ele, às vezes, tendo uma pujança, tendo uma presença, toda essa nossa recorrência de pesquisa, a gente faz aí 100 mil entrevistas por ano, né? Dá uma bagagem muito grande para você dar esse trabalho de assessoria, né? O volume, né? Que acaba mostrando, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Você traz o porquê que é ruim, porquê que é bom, né? Esse parâmetros, diagnóstico, né? é isso. E é importante mostrar que isso não no sentido de soberba ou Sim. arrogância, mas do grande trabalho que é gerado, né? Assim, isso é realmente um compromisso que a gente tem aqui dessa entrega. Todo um time, Marcos falou no início, né? Nós estamos aqui hoje, mas assim, tem uma estrutura gigantesca ali que caminha ao nosso lado, produzindo isso com confiabilidade, entrega, né? Uma equipe, times que estão aí na casa há muito tempo, segue um DNA cultural da empresa. Então, eu acho que esses são os atributos, porque nós tivemos a oportunidade de receber isso na prática, e a gente viu o quanto isso diferenciou as estratégias, e digo mais, até nos destacou em alguns momentos profissionalmente, fruto de decisões mais assertivas, e hoje a gente tem essa oportunidade de estar aqui, né? Então, acho que a soma, né, essa composição, não somos donos da verdade, mas dentro do que a gente pôde mitigar ao longo dos anos aqui, com o aprendizado, também tivemos muita oportunidade de aprender, erramos em alguns momentos, corrigimos a rota.
não somos donos, mas a gente se aproxima muito dela. Talvez o estatístico aqui pode falar. Delimitamos muito bem as incertezas, Exato, a tal ponto exato. das pessoas poderem realmente identificar o que é a verdade. Ciência, né, Marcos? Acho que esse dados é uma ciência, né? Então, o nível de assertividade, assim, essa segurança que dá para o nosso cliente, para o incorporador, é muito grande. Diferente de um trabalho que talvez seja uma outra metodologia, né? Você está com números, você está com uma amostra, né, significativa e uma bagagem enorme. Um banco de dados que é o maior da América Latina. Isso né? é muito bom. Muito bem, um grande bate-papo conceitual e prático, importantíssimo, sobre o que representa a pesquisa de demanda imobiliária no setor imobiliário. Fica com a gente, segue, compartilha com seus amigos e aproveite todas essas informações. Um grande abraço.